Trabalho desenvolvido entre a Embrapa e a Organização das Nações Unidas vem capacitando comunidades tradicionais na Amazônia, na Caatinga e no Cerrado. O projeto Bem Diverso tem por objetivo incentivar práticas agrícolas que conservam a biodiversidade brasileira e geram renda às famílias de agricultores. Veja os detalhes na primeira reportagem. Robusto, cheio de manhas que só os navegadores experientes e os ribeirinhos conhecem, o Rio Amazonas é o caminho para um dos paraísos da biodiversidade brasileira. O município de Afuá, localizado no maior arquipélago flúvio-marítimo do planeta, o arquipélago do Marajó. Afuá tem uma das mais ricas e tradicionais comunidades ribeirinhas que vivem da fartura dos açaizais nativos, encravados na floresta de várzea, ou floresta inundada, no lado oeste da ilha de Marajó, a pouco mais de 2 horas de Macapá, a capital do Amapá. Ao mesmo tempo em que a riqueza da biodiversidade encanta os olhos de quem chega a Pequena Afuá, também conhecida como Veneza Marajoara, por sua singularidade, entre elas as ruas sob palafitas e bicicletas por todos os lados, para todas as finalidades, há uma face que teima em desfigurar o município: o baixo índice de desenvolvimento humano, o IDH, de apenas 0,489, considerado pelo PNUD, Programa das Nações Unidas, um dos menores do Brasil. Este paradoxo, biodiversidade e baixo IDH, impulsionaram a instalação do projeto Bem Diverso, realizado pela Embrapa e o PNUD com recursos do Fundo Global para o Meio Ambiente, o GEF. O objetivo do projeto Bem Diverso é aliar uma estratégia de uso da sociobiodiversidade brasileira com incremento de renda de populações de baixa renda. Nesse sentido, 6 territórios da cidadania foram escolhidos no Brasil em 3 biomas brasileiros: a Amazônia, o Cerrado e a Caatinga. Essas comunidades foram escolhidas tendo em vista o seu baixo índice de desenvolvimento humano e também a capacidade produtiva que elas tinham por estarem inseridas em realidades com uma grande sociobiodiversidade. Temos em foco 11 produtos da sociobiodiversidade brasileira, dos quais se destaca ali no território de Marajó o açaí nativo. Um dos tesouros dessa biodiversidade marajoara são os açaizais nativos de Afuá. O açaizeiro, palmeira encontrada nas florestas de várzea do estuário amazônico e também em solos úmidos, é o pão de todo dia do ribeirinho. Centenas de famílias têm no açaí mais do que uma indispensável e rica fonte de alimento, pois tiram dele o próprio sustento. Por isso mesmo, a Embrapa e o PNUD investem na capacitação dos agricultores familiares para o manejo sustentável do açaizeiro. Em várzeas como esta, os açaizeiros têm grandes densidades e touceiras, ou seja, vários troncos juntos, com elevado número de estirpes convivendo em harmonia com as demais espécies da floresta. Neste ambiente, a produção de frutos é boa e ocorre naturalmente durante todo o ano. Mas, em uma safra, há fartura de frutos e em outras, a produção é mais acanhada. E isso resulta em uma produção oscilante, especialmente para fazer o chamado vinho do açaí, obtido da fina camada de polpa que recobre o fruto e que há muito tempo é um dos principais alimentos do ribeirinho. O vinho do açaí vai muito além do arquipélago de Marajó. É apreciado por pessoas de várias partes do Brasil e também do mundo. Bons motivos para correr atrás da boa produção de açaí é que não faltam. Por isso mesmo, o manejo dos açaizais nativos é cada vez mais necessário em regiões como esta, conforme explica o pesquisador Silas Mokiuchi, responsável pelo projeto Bem Diverso no âmbito da Embrapa Amapá. Silas, qual é a importância do manejo dos açaizais nativos? Bem, o primeiro valor que ganha um açaizal manejado é o aumento da sua produção.
né? Um açaizal nativo que não tem manejo, nós esperamos que tenha uma produção entre 10 e 20 sacos por hectare. Uma área como essa manejada daqui a 7 anos, né, de trabalho, de manejo, nós esperamos que essa alcance uma produtividade entre 80 e 100 sacos por hectare. Então é um aumento considerável. Agora, além dessa questão da produção, da produtividade, né, de quanto vamos produzir daqui a 7 anos, tem um outro lado da questão, né, que é o ser humano, né, a pessoa que vive aqui nos açaizais, que trabalha com os açaizais. Como é que você analisa esse aspecto? Veja, essa região, Afuá, esse município e outros municípios que estão próximos aqui, é a região que tem menor IDH do Brasil. Está entre os 50 municípios com o menor IDH do Brasil. Nós esperamos que com esse trabalho, com essa formação de multiplicadores, né, aqui nesses municípios, nós esperamos mudar essa realidade, quer dizer, aumente a renda, né, com um produto hoje que tem um excelente mercado, que a gente aumenta a renda desses produtores. Então a expectativa do projeto Bem Diverso e da Embrapa, nesse sentido, é de aumentar o IDH e melhoria de condições de vida das pessoas? Melhoria de condições de vida conservando a floresta, né? Porque ao mesmo tempo que nós estamos fazendo o manejo mantém toda a condição ecológica dessa floresta, né? Então são duas vertentes, tanto mantendo a questão ambiental como a melhoria da renda dos produtores. Só assim que a gente vai conseguir manter essa floresta em pé. Porque não tem como nós termos uma floresta em pé, né, com gente pobre embaixo dela, ela sempre vai ter uma pressão. Se a gente cria condições de ele viver bem da floresta, essa floresta sempre vai ser preservada. Esta linguagem simples, de quem conhece a teoria e respeita o conhecimento tradicional, aproxima o cientista dos ribeirinhos, primeiro nas discussões teóricas e depois na prática. É o que vamos conferir daqui para frente nesta capacitação oferecida aos pequenos produtores de Afuá e municípios vizinhos. Homens e mulheres de Afuá, no arquipélago do Marajó, vão para a sala de aula e conhecem os resultados da pesquisa para o manejo de açaizais nativos. Em aulas teóricas e práticas, os ribeirinhos fortalecem as ações do projeto Bem Diverso. Confira na segunda reportagem. Neste salão de uma igreja de Afuá, os participantes dão início à capacitação sobre o manejo de açaizais para a produção de frutos. É o momento de conhecer os resultados da pesquisa sobre o tema. Homens e mulheres buscam respostas sobre como é possível ter um açaizal produtivo e saudável, mantendo o equilíbrio ambiental da região, manejando corretamente o açaizal e o equilíbrio da floresta. Como combinar os açaizeiros com as demais espécies vegetais existentes na floresta, se valendo de técnicas, trabalho e consciência ecológica? É preciso, antes de mais nada, conhecer a área onde vai ocorrer o manejo. O primeiro passo é fazer um inventário do local, com anotações precisas que levam em conta quais as espécies que ajudarão a fortalecer os açaizeiros ou, ao contrário, concorrem com eles pela luz e pelos nutrientes do solo. O modelo desta ficha do inventário é mostrado pelo pesquisador Silas.
Depois de muita conversa, é hora de colocar em prática o aprendizado, somar conhecimentos. Hora de subir na embarcação para o outro lado da margem do rio Afuá, rumo aos açaizais. Para chegar aos açaizais aqui em Afuá, muitas vezes é preciso atravessar canais como este, que o pessoal da região chama de furo. Este daqui é o Furo do Engenho, às margens do rio Cajuúna. Por aqui, os açaizais se destacam na paisagem. É mesmo de encher os olhos. Depois da teoria, é hora de colocar em prática no açaizal as técnicas recebidas em sala de aula na cidade. Acompanhe na terceira reportagem. Aqui no meio do açaizal, em vez de cadeiras, troncos de árvores. No lugar de um professor, muitos mestres conhecedores da floresta, das espécies nativas, do solo. Aqui temos uma aula na floresta de várzea. Aí tem que tirar os filhotes do açaí quando tiver assim. Assim como? Fechadinho. A folha fechada. É, aquele filtro. Agora é chegado o momento de colocar em prática o aprendizado teórico e o conhecimento tradicional nesta área chamada unidade de aprendizagem. Trata-se de um açaizal nativo que foi cedido para esta capacitação e que será acompanhado ao longo do projeto Bem Diverso no território da Cidadania Marajó. Hora de decidir quais espécies deverão permanecer em pé e quais aquelas que, por uma questão de manejo ou por não ajudarem no fortalecimento da cultura do açaí nativo, devem ser retiradas. Em cima do inventário, nós tomamos algumas decisões de o que ia fazer com as árvores, né? E chegamos a esse ambiente aqui, né, com agora que tem bastante mais luz. E olha que já ficou muita árvore no meio, né? Então é um ambiente que vai favorecer agora o crescimento do açaizeiro. O cinzeiro grande aqui, né? Várias pracubeiras, né? Murumuru, buçu, né? E a gente vai vendo todas as plantas ainda tem, pelo menos quase todas estão aí. Se não estão aqui, estão ali do lado. Então a diversidade da floresta está mantida. Só que a gente está privilegiando uma espécie que está dando um retorno econômico para a gente. Por isso que a gente está dando esse retorno, né? O certo é que o manejo sustentável não prejudica a floresta. Se a gente deixar todas as pracubeiras do lado da outra, elas vão competir entre elas mesmo. Então vai reduzir o crescimento da própria pracubeira, né? Também vai reduzir o crescimento dos açaizeiros. Então que a gente olha, tem uma pracubeira ali, tem essa aqui, né? Então tudo um lado da outra. Então a gente vai tirar essa daqui do meio para abrir mais a luz, né? Tanto para beneficiar o açaizeiro, como para o desenvolvimento das pracueiras que vão ficar. Tá? A área de aprendizagem foi manejada. Clareiras foram abertas no açaizal. A recomendação de deixar as melhores touceiras, os melhores açaizeiros adultos, além das melhores plantas jovens e os melhores perfilhos, foi seguida. É assim, gente, vamos lá que a gente falou na sala lá, né? O que a gente quer no futuro, o que a gente quer lá no futuro, daqui 7 anos, tá? Nós queremos que essa touceira tenha 5 árvores adultas produzindo, né? Grossa, né? Tenha 4 filhotão, né? Filhotão, talvez não igual esse aqui, que esse aqui não engrossa mais, né? Já perdeu a força já, né? 4 filhotão grosso, né? E 3 regeneração dessa aqui, né? Isso que a gente quer lá no futuro. Isso a gente não fabrica num piscar de olho, são anos de trabalho de manejo, tá? Então nós vamos ter que pensar nisso agora aí. Cada touceira é manejada de um jeito. Mas assim, umas coisas básicas que a gente não pode deixar de fazer de jeito nenhum, tá? Que a gente tem que fazer agora, né? Primeiro, toda a planta de açaí, seja produtiva, seja do jeito que ela tiver torta, brocada,
é o momento da gente tirar ela, tá? Passadas algumas horas na floresta, ainda restam repassar alguns pontos importantes sobre o manejo, entre eles, o plantio de mudas. Afinal, será que o plantio de mudas de açaí em áreas de várzea é feito da mesma maneira que em regiões de terra firme? Ouvir quem sabe o conhecimento tradicional é sempre importante nestes momentos. Eu do meu jeito. Faz assim. Aí eu pego, né? Esfarelo bem aqui a terra. Aí coloco o pezinho dela aqui dentro e pô. Aí deixa lá. É assim. E a muda? Como a muda vem cá? Tá boa essa muda? Tá ruim? Será? Assim, Tá boa, né? É? Tá bom assim. Tá muito bonitinha, mas ela tá boa. O tamanho. O tamanho também tá bom. Tá bom. Eu não sei se o jeito deles combina com o meu, né? Mas eu sei que o meu jeito é esse daí. A estudante de agronomia, Deila Pinheiro, filha de Dona Edenise, acredita que o plantio se dá tal como aprendeu na universidade. 25 de fundura. A mãe discorda. Não será 40, não? Quem tem razão? É do coquinho. Minha filha, eu tenho um instrutor, meu marido. Silas é taxativo. Para coqueiro, para qualquer coisa. Olha, tem que fazer uma cova, né? De 40 por 40, botar a terra dentro, plantar a muda. Vocês estão fazendo a sepultura, vão matar todas as mudas de vocês, tá? Né? O jeito certo foi o que a senhora falou. Eu já fiz. A dona Edenise está certa. É o jeito de plantar certo, o açaí é esse, tá? Além de reunir gerações, oportunizar a interação dos pequenos agricultores e de incentivar o uso sustentável dos recursos naturais, as ações e objetivos do projeto Bem Diverso também vêm conquistando aliados importantes nas comunidades ribeirinhas do território da cidadania Marajó. Presidente da Cooperativa dos Produtores Agroextrativistas do assentamento da Ilha do Meio, Seu Nazaré é um dos pequenos agricultores que vem incentivando as atividades do Bem Diverso. Seu Nazaré, como o senhor vê esse projeto Bem Diverso? O que ele tem trazido para as comunidades aqui da região de Afuá? Olha, a gente está avaliando positivo, até porque essa parceria da Embrapa com a SAICOP, a Cooperativa dos Produtores Agroextrativistas, ela tem trazido uma melhoria no conhecimento do manejo de açaí, né, em vase. Que antes todo mundo manejava o açaí, mas com a técnica da Embrapa, hoje juntando a nossa prática com a teoria da Embrapa, tem melhorado bastante, né, os manejos de açaí no município de Afuá. E na vida das pessoas que vivem do açaí? Olha, a melhoria é significativa porque a gente hoje com essa questão da parceria com a Embrapa, as famílias têm produzido mais e a gente está buscando a comercializar esse produto, que já é um produto realmente de qualidade, colocar no mercado, né, mais valorizado. As pessoas estão hoje conseguindo, com isso, ter frutos de qualidade, né, dando os cachos maior, com mais produtividade, e com isso a gente tem tido um rendimento muito maior financeiramente. Né? Agora, não falando só do aspecto financeiro e de melhorias de vida, mas falando sobre a questão do ecossistema, né? A preservação desse ecossistema, desse ambiente rico que tem aqui na região. Essa parceria, esse projeto tem trazido o quê? Pois é, nessa que é a grande importância da diversificação do projeto, porque hoje você está deixando um açaí mais um pouco sombreado, né? Misturando o açaí e ao mesmo tempo a madeira, né? Outras palmeiras que são frutíssimas, como o mumuru, buçu, né? Hoje nós temos como árvores frutíferas a indiroba, o pracaxi, que além de ajudar na produção, né, do açaí com um pouco de sombreamento mais, ele também ajuda na questão de uma renda extra, que é a extraição do óleo, né, da castanha da indiroba e do pracaxi, que é muito valorizado, não só internamente, como são plantas medicinais, tem tido um êxito muito grande na consciência das pessoas isso. É importante lembrar que essa iniciativa da Embrapa e do PNUD se estenderá a outras regiões do território da cidadania Marajó, conforme explica o agrônomo Orlando Lameira, da Emater do Pará, escritório de Chaves.
Orlando, como se dá essa parceria da Emater no projeto Bem Diverso? A Emater do Pará, através do Escritório Local de Chaves, iniciou um trabalho junto com a Embrapa, a Amapá, para trabalhar o manejo de açaizal nativo na área de várzea. Iniciamos aqui em Afuá, como é município próximo, município vizinho. Então a gente vai servir como multiplicadores dessa tecnologia, fazer o manejo correto dos açaizais, respeitando, claro, as leis ambientais, que muitos, há um tempo atrás só pensavam em tirar o palmito, e hoje a gente vai mostrar para eles que, através do manejo correto, eles vão ter uma renda melhor, e, consequentemente, uma qualidade de vida melhor para os agricultores, para os extrativistas e ribeirinhos do nosso município lá em Chaves. Com recursos da ordem de 6 milhões de dólares, o projeto Bem Diverso entusiasma pesquisadores e técnicos das instituições envolvidas. Confira na quarta reportagem. Além do território da cidadania Marajó, o projeto Bem Diverso também chega a outros biomas e territórios brasileiros, conforme explica a representante do PNUD. O projeto Bem Diverso, nesse ano de 2016, teve realmente um amplo espectro de atuação no campo. Nós fizemos 20 unidades demonstrativas no total do projeto, sendo 10 dessas ali em Marajó, com o manejo do açaí. Além disso, nós firmamos parcerias com algumas organizações da sociedade civil para que possam fortalecer essas atividades que estão sendo implementadas no campo. Então, o que é que nós queremos com isso, nessas unidades de demonstração no Brasil inteiro? Ter melhores práticas de manejo desses produtos da sociobiodiversidade, para que a gente possa compilar essas práticas, melhorar essas práticas, fortalecer a pesquisa que a Embrapa já vem fazendo em suas unidades. Com recursos da ordem de 33 milhões de reais financiados pelo GEF, o projeto, que tem a liderança da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, conta com a parceria de outras 13 unidades da empresa, além de instituições parceiras. Com este time é que se espera vencer o grande desafio daqueles que habitam a Amazônia, o Cerrado e a Caatinga. Garantir que a biodiversidade das paisagens florestais brasileiras seja preservada por meio do manejo sustentável de produtos florestais, não madeireiros e de sistemas agroflorestais. As comunidades tradicionais, os povos que vivem junto com o meio ambiente, eles têm a noção da importância de se manter a biodiversidade, de se manter os serviços ambientais, porque eles vivem essa realidade no dia a dia, não somente hoje, mas também, de certa forma, isso também foi tudo vivenciado pelos seus antepassados, que passaram esse conhecimentos a eles. Então eles sabem que, tendo a floresta em pé, tendo o cerrado em pé, tendo o ecossistema bem preservado, eles vão ter frutos para se alimentar, para gerar renda, para conseguir recursos para educar e criar sua família, e assim como utilizar para a própria alimentação ou como medicamentos. Adicionalmente, eles também sabem que a manutenção da biodiversidade é fundamental para os serviços ambientais, como, por exemplo,
a questão da água, que se torna cada vez mais importante para todo mundo, e as comunidades, por conhecerem e viverem há muito tempo na mesma região, sabem como explorar a biodiversidade e sabem o que acontece quando a gente perde a biodiversidade, que também se perdem os serviços ambientais. Isso compromete não só as populações locais, mas outras regiões também. Aqui na região de Afuá, onde a floresta é abraçada pelas águas do rio Amazonas e seus moradores conhecem cada arbusto, cada movimento da maré, o projeto Bem Diverso se estende pelos próximos anos, levando bem mais do que tecnologia, levando esperança de melhores condições de vida às comunidades ribeirinhas. Ficou interessado e quer saber mais sobre o projeto Bem Diverso? Então entre em contato com a Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia em Brasília, Distrito Federal. O telefone é código de área 61 3448 4700 e pela internet no embrapa.br/recursos genéticos e biotecnologia.